Faz um pouco mais de uma semana que eu decidi parar de mexer nas redes sociais. Não porque eu acho que as redes sociais são ruins, porque elas não são, elas podem ser uma ótima ferramenta, mas elas também podem ser uma coisa muito viciante. A gente já viu vários vídeos de pessoas falando, até pesquisas comentando como as redes sociais, elas foram feitas pra viciar a gente, pra manter a gente lá dentro. A gente só precisa usar sabiamente. Eu achava que eu usava muito sabiamente as redes sociais. Eu sou voluntária na igreja pra poder cuidar das redes sociais da igreja. De vários setores dentro da igreja. Dos jovens, de eventos e das aulas do instituto. E eu acho muito legal, porque é uma forma de a gente se conectar com outras pessoas e convidar as pessoas para participarem das coisas. Então, eu achei que eu tinha um relacionamento ok com as redes sociais. Nunca foi muito saudável, mas era ok, era tolerável. Até que teve um dia em específico que eu tinha muitas coisas do trabalho pra fazer, muitas coisas da faculdade pra terminar. E quando eu percebi, era à noite e eu não tinha feito absolutamente nada. Eu tinha passado o dia inteiro entrando e saindo das redes sociais. E às vezes era tipo, eu fechava o Instagram e 5 segundos depois eu abria de novo. Gente, isso não é normal. Isso não é bom, não é bom, não deve ser bom. Então, eu percebi, nesse dia eu fiquei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Naquele dia eu pensei, eu vou dar uma pausa nas redes sociais. Eu não tinha uma data limite, tipo, uma semana, ou 3 dias, ou um mês. Eu só queria parar. E aí eu tirei o meu Instagram do meu celular e deixei os outros só que eu cuido. Eu comecei a perceber que. E eu comecei a perceber que eu recorria muitas vezes ao celular. E aí eu pegava meu celular, e aí eu abria o Instagram, daí tipo, não é meu Instagram, deixa eu fechar de novo. E teve até vezes que eu pegava e ficava no Instagram da igreja, assim, eu ficava vendo vários vídeos de Instagrams de outras igrejas e de várias outras coisas, vídeos de Jesus, não que fosse ruim, mas assim, eu fiquei, cara, é um vício então, é um vício. E sabe o que eu lembrei? Não sei se vocês já viram, mas tem um vídeo do Tom Holland, que faz Homem-Aranha, sabe? Ele contando sobre a experiência dele de quando ele parou de beber. Redes sociais, bebida, não é a mesma coisa, mas são vícios, igual. E aí ele tava comentando que eu vou fazer um mês sem beber. E aí ele percebeu que foi muito difícil. E ele, não, acho que vou fazer mais um mês. E percebeu que foi muito difícil. E que ele tinha um problema e até que ele foi fazendo mais e mais e mais vezes, até que ele ficou um ano sem beber. E agora ele não bebe mais bebidas alcoólicas. Ele tem até uma nova marca de bebidas não alcoólicas, cerveja não alcoólica. E assim, é interessante, achei interessante porque foi mais ou menos o que eu senti. Eu fiquei, eu vou só fazer um pouquinho, só pra eu me desintoxicar. E aí, até que eu percebi, fazendo isso, que eu realmente estava viciada nas redes sociais. Não venci ainda, faz o quê? 2 semanas agora que eu parei de mexer no meu Instagram. Eu não tinha TikTok nem nada assim. Eu tenho Facebook e Instagram. E aí às vezes eu entrava no Facebook e eu ficava tipo, Facebook não vai tá dando. E aí eu entrava no Instagram e ficava mexendo no Instagram da igreja. E aí eu fechava o Instagram e entrava no Pinterest. E eu ficava, gente, é um vício. Como é possível? Como é possível? E eu percebi algumas coisas. Com essa experiência que eu tô tendo, eu percebi alguns pontos a ser considerados. Eu percebi que eu precisava admitir pra mim mesma que eu estava com um problema e que eu estava fugindo de alguma coisa, porque não é possível. Quando a gente fala fugir, parece uma coisa muito dramática, né? Mas às vezes fugir é só pra, tipo, fugir da realidade, fugir do momento, ficar no celular só mais uma hora. É mais um Reels, é mais um post, e aí, enquanto isso, eu tenho outras coisas pra fazer. Eu tenho coisas da minha casa pra cuidar, eu tenho coisas da faculdade, do trabalho pra fazer. As preocupações continuam ali e eu continuo mexendo nas redes sociais. E aí é uma conversa que eu tô adiando, vai gerando mais ansiedade, vai gerando mais comparação, vai gerando mais problemas dentro de nós mesmos por conta das redes sociais. E aí tinha até vezes que, tipo, eu fazia tudo e chegava à noite. Antes de dormir, eu deitava, né, ali, era umas 11 da noite, deu, cara, agora eu vou ter um momentinho pra mim. Eu fiz tudo que eu precisava durante o dia, agora eu vou ter um momento pra mim. E aí eu entrava no celular, e quando eu vi, já tinha passado 2 horas, eu não tinha dormido, desregulei todo o meu sono de novo, e eu achava que eu tava tendo um momento pra mim mesma. Eu tava só alimentando meu vício, alimentando as coisas as minhas inseguranças, as minhas comparações e fazendo nada, assistindo outras pessoas, às vezes, viverem coisas que nossa, eu queria
queria fazer isso, experimentar isso também. E eu estava só lá nas redes sociais vendo vídeos das outras pessoas e não experimentando as coisas. E aí toda vez que eu fazia metas pra mim mesma, eu pensava: "Não, eu vou ser melhor semana que vem, amanhã, não, a gente vai começar semana que vem, e aí eu vou ser melhor, eu vou cuidar melhor". E não, eu não cuidava melhor, não fazia melhor e repetia o mesmo ciclo e as mesmas ideias, as mesmas coisas. Só que o problema principal não é as redes sociais, não é o Instagram, não são essas coisas. Eu acho que na verdade, essa vontade de fugir continua existindo, essa vontade de ficar mais um pouco, de me distrair, de fugir da realidade, de fugir das coisas, de fugir das responsabilidades, procrastinar, continua existindo. Às vezes eu fico: "Não, então eu vou, sabe o quê? Eu vou pesquisar tal coisa, nossa, eu vi isso". Eu fiz muito isso essa semana. "Ah, eu vou testar uma receitinha nova, eu vou pesquisar. Ah, eu vi esse assunto que era interessante, vou dar uma pesquisada". E aí eu me distraía com essas coisas, ao invés de distrair com as redes sociais. E aí eu percebi que eu não sei, eu tô tentando evitar alguma coisa, tentando preencher minha cabeça, preencher os meu dia a dia. Eu acho que talvez era eu não querendo pensar, eu não querendo adiar os meus problemas, as minhas responsabilidades. E acho que é aí que começou a ficar interessante esse experimento de ficar sem redes sociais. Porque eu comecei a me perguntar: por que que é tão difícil pra mim estar no momento? Por que que é tão difícil pra mim, sei lá, fazer alguma coisa sem realmente ficar ouvindo rios e pessoas rindo e comentando? E por que que eu tô sempre evitando essas coisas? E eu acho que isso tem uma relação muito direta com o que eu tenho aprendido sobre mim mesma nas últimas semanas. Eu quero mudar muita coisa na minha vida, minha saúde, meu relacionamento com Deus, os meus hábitos, a minha rotina, me tornar uma pessoa melhor. E eu acho que eu quero às vezes eu fico tão focada nisso, ou às vezes eu fico tão distraída com as outras coisas, que eu esqueço de viver a vida que eu tenho agora e aproveitar essas coisas pra poder, então, me tornar essa pessoa melhor. Faz sentido? Eu acho que eu não pretendo abandonar as redes sociais pra sempre. Como eu disse, eu acho que elas são boas. Eu acho que eu preciso tomar controle da minha vida de novo. Deixar as distrações realmente de lado, não me distrair com as distrações. E talvez ser mais intencional com a forma que eu uso meu celular nas redes sociais, a internet, enfim. Eu não quero passar a minha vida tentando escapar da minha vida, ou tentando escapar das minhas responsabilidades, ou adiando compromissos, ou coisas nesse sentido. Eu quero estar presente, e isso é uma habilidade que eu tô aprendendo. Eu quero estar presente pra mim mesma, para as pessoas ao meu redor que realmente estão comigo, estão na minha vida. E eu acho que essas semanas de detox têm sido um começo. Construir uma vida que eu não precise fugir.